Se você já passou pela autoescola para tirar a sua habilitação, seja de carro, seja de moto, você talvez se lembre que esse é um processo que pode ser bem cansativo. Quando você vai para as suas primeiras aulas ali de carro, por exemplo, você aprende que inicialmente você precisa entrar no carro, ajustar retrovisor, banco, colocar o cinto de segurança. Ao sair, você precisa estar atento ao trânsito, aos retrovisores. E no final, você precisa estacionar no lugar correto, desligar o carro, acionar o freio de mão. É bastante coisa, né? Saiba que para muitas pessoas esse processo envolve bastante tensão e ansiedade. Inclusive, a prova da autoescola é algo que gera bastante ansiedade e expectativa em muitas pessoas, principalmente por causa do medo de esquecer algum passo ou de deixar passar algum detalhe que vai tirar alguns pontos. Para você também foi assim? Saiba que para muitas pessoas, como esse é um processo que envolve muita atenção, muita expectativa, isso também vai acionar vários processos cognitivos. Isso vai exigir de você atenção, memória, planejamento, execução de tarefas e muitas outras habilidades cognitivas. Então é justificável o cansaço que geralmente muita gente sente após a prova. Nas primeiras semanas dirigindo, é possível que você ainda experimente esse cansaço. Afinal, toda essa habilidade ainda é nova para você. Mas ao longo do tempo, o esperado é que você vá tornando aí algumas atividades, algumas etapas cada vez mais automáticas, entre aspas. Então você ainda presta muita atenção ao trânsito, aos retrovisores, mas você consegue conversar, você consegue ouvir música dentro do carro, você já não pensa tanto na marcha ali que você vai passar, porque aquilo que se torna previsível, aquilo que se torna habitual, vai exigindo cada vez menos esforço cognitivo. E você então desenvolve essa habilidade. Nosso cérebro gosta de previsibilidade e rotina. Se ele puder funcionar, entre aspas, no modo economia de bateria, então ele vai poder ser mais eficiente. Ou seja, realizar atividades que já dominamos ou que já temos muita habilidade permite que o nosso cérebro seja mais eficiente em gastar menos energia, porque a gente não exige tantas funções cognitivas para realizar aquela atividade. Então, algo que é novo vai exigir cada vez mais atenção, mais disposição, mais organização, enquanto aquilo que já é algo hábil, já faz parte da nossa rotina, como por exemplo escovar os dentes, não exige tanta demanda do nosso cérebro. Por isso, construir uma rotina é algo benéfico, tanto para crianças, adolescentes, quanto também para adultos. Inclusive, a gente já tem um vasto campo de pesquisas nessa área, demonstrando os benefícios de se ter uma rotina. E, obviamente, o benefício disso também para o nosso cérebro, que exige menos esforço mental para realizar atividades que são mais corriqueiras, que a gente já não precisa se esforçar tanto para pensar sobre elas. Por outro lado, uma matéria divulgada esse ano pela Harvard Business Review demonstrou que pessoas que envolvem-se com alta produtividade no trabalho, de forma constante, de forma frequente e intensa, podem experimentar o quanto isso é caro para o cérebro. Muitas pessoas em várias áreas profissionais investem muito tempo tentando buscar formas de serem mais proativas, ao invés de simplesmente fazer as suas atividades como já é previsto. Só que, como a gente viu, isso é muito caro, isso é algo desgastante para o nosso cérebro. E o que a gente consegue perceber com esse estudo é que nos dias em que as pessoas gastam mais energia tentando ser mais proativas, são os dias em que o desempenho cognitivo delas é mais reduzido. Sendo assim, nem sempre a gente deve buscar ser proativo todos os dias em todas as funções. Em muitos casos, a gente só precisa simplesmente executar as nossas tarefas. Mas será que então a gente não deve ser proativo? Será que há um grande problema assim na proatividade? Mas a proatividade não é algo que a gente busca de forma tão constante? Esse estudo, na verdade, traz algumas soluções para a gente que envolvem um equilíbrio. A produtividade é sim algo bom, mas não deve ser buscado todos os dias, o tempo todo, com novas estratégias para se realizar aquilo que você já sabe como fazer de uma forma muito simples e de uma forma eficiente. Dentre algumas soluções que esse estudo traz para a gente, a primeira delas é: faça pausas regulares ao longo do dia. Você pode até pensar que é melhor seguir o dia inteiro, né? Às vezes a gente já está ali conseguindo fazer aquilo de uma forma tão eficiente, mas às vezes é melhor e é mais útil para o nosso cérebro fazer uma pausa para que a gente também dê um descanso mental do que a gente continuar o dia inteiro. Então, às vezes, fazer pausas ao longo do seu dia pode ser ainda mais eficiente para o seu trabalho do que seguir fazendo aquela função por horas a fio. Uma segunda solução que esse estudo traz para a gente é a busca pela flexibilidade.
Se você tem alguma tarefa que exige muito de você, que é muito importante, ou que tem uma alta demanda, tente flexibilizar a sua agenda para fazer ela primeiro, para fazer no início do dia, e deixe para o final do dia atividades que são mais autônomas, atividades que você consegue fazer de uma forma mais simples, mais automáticas, porque isso vai fazer você realizar essas tarefas que são mais importantes, que exigem mais de você, em um momento que você ainda não está com a sua atividade cognitiva desgastada, cansada, e você deixa tarefas menos importantes ou menos cansativas para depois, quando você então já vai estar com o cérebro mais cansado. Lógico que você vai adaptar isso de acordo com a sua agenda, com a sua realidade, mas quando possível, tenta flexibilizar aí e colocar as atividades mais importantes ou de alta demanda no início do dia. E um ponto muito importante, talvez um dos pontos que eu considerei mais importante nesse estudo, é que o estudo traz a possibilidade de errar. E é algo que às vezes a gente desconsidera no nosso trabalho, né? Sendo que a gente abrir espaço para a possibilidade de errar, ou seja, a gente considerar que é possível que a gente erre em uma tarefa e que isso não vai ser ali o fim do mundo, ajuda a gente também a diminuir os níveis de estresse e de ansiedade que podem, inclusive, aumentar o nosso desgaste cognitivo, né? Então, se você está ali fazendo uma função, um trabalho, que você se preocupa extremamente em acertar, sem que necessariamente isso seja uma questão, né? Sem que isso seja uma exigência, então é possível que você aumente o seu nível de ansiedade, aumente o seu nível de estresse. Isso prejudica o seu desempenho. Então é algo importante para a gente pensar. Quanto maior o nível de estresse e ansiedade, maior também pode ser o prejuízo cognitivo disso, o cansaço no fim do dia. Então, às vezes, vale a pena a gente abrir a possibilidade para erros. Lógico que a gente não vai errar intencionalmente, mas a gente considerar que isso é uma possibilidade que pode acontecer mesmo com todo o cuidado que a gente tem com o trabalho, nos ajuda também a diminuir a tensão sobre ele. Esse estudo investigou a produtividade a curto prazo, né? Então, o estudo não se preocupou em acompanhar as pessoas que foram investigadas, que participaram da pesquisa por um longo tempo. Ainda vai ser necessário estudar melhor sobre esses efeitos a longo prazo, mas por hora o que fica pra gente é a necessidade de cuidado com a produtividade. A gente vive em um mundo em que as pessoas se preocupam extremamente em serem mais proativas, em encontrarem estratégias de fazer cada vez mais. Só que a gente tem visto que isso também nos prejudica. Então talvez seja muito importante você manter isso como um lembrete na sua rotina. Às vezes a gente só precisa fazer o que é para ser feito, ao invés de sempre ficar buscando novas estratégias para fazer cada vez mais e melhor. Agora me conta aqui nos comentários que eu quero saber, como que é a produtividade na sua vida? Você às vezes se perde um pouco tentando buscar cada vez alternativas melhores para ser mais proativo, ao invés de simplesmente fazer o que precisa ser feito?